Queridos amigos do blog do Espiritismo, é sempre uma alegria estar de volta com vocês. Recebemos muitos comentários ao longo desses meses sobre as nossas publicações e havia uma preocupação por parte de uma série de pessoas sobre a questão da saúde, cura. Então nós resolvemos hoje reiniciar esse nosso contato através desse tema. Obviamente, toda vez que a gente fala de cura, estamos falando talvez de algo que as pessoas não entendam bem, que são as doenças. Se formos pensar em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia infinita, é inconcebível a ideia da doença. Na verdade, a doença é algo que não foi criado por Deus, é uma produção humana. Deus é harmonia, Deus é equilíbrio, Deus é amor, portanto, Deus é saúde. A doença nada mais é do que a ausência da saúde, da mesma forma que a escuridão não passa da ausência da luz. Na medida em que temos um local escuro e acendemos a luz, aquilo desaparece de imediato. Da mesma forma, podemos considerar a questão da doença como a ausência da saúde. E aí precisamos compreender isso dentro de uma proposta mais profunda, mais complexa, mais refletida, porque a maioria das pessoas se esquece que somos criados espíritos. E todas as doenças demonstram, de uma forma ou de outra, um desequilíbrio no íntimo da nossa alma. Então, aquilo que se reflete no corpo físico, sob a forma exteriorizada de uma doença, nada mais é do que a exteriorização de um desequilíbrio, de uma emoção mal resolvida, maltratada, mal cuidada, como, por exemplo, a música diz, não é? Sentimentilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Se há um sentimento que está morto, ele não deveria incomodar. Se ele está incomodando, é porque morto não está. Então, agasalhamos no nosso íntimo, nas nossas relações, não apenas desta existência, mas como de muitas outras, emoções, sentimentos negativos, que criam os campos propícios à proliferação de doenças, e aí as coisas se dão. Bom, vamos falar então sobre a questão das curas na ótica do Espiritismo. Não poderíamos iniciar isso por outro meio que não fosse retornar a Jesus de Nazaré. Então Jesus disse assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, João, né, em seu Evangelho, retrata essas palavras de Jesus. E aqui fica claro, como em outras passagens, que Jesus também diz a mesma coisa, da nossa possibilidade de atuar, de funcionar como agentes curadores. E é interessante porque muitas pessoas duvidam disso. Por que duvidar se é uma afirmação que Jesus diz: aquele que crê em mim também fará? Obviamente, sabemos que Jesus, um Espírito puro, reunia na sua infinita perfeição, bondade, moralidade, conhecimento, todas as técnicas e recursos para promover curas. Porém, ele disse que enviaria um Consolador e, de fato, enviou, através de Allan Kardec, o Consolador prometido, o Espiritismo. Então, vamos ver
a tradução dessas palavras de Jesus na ótica do nosso querido e grande espírito Allan Kardec. O que Kardec diz no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo? E aqui cabe fazer uma ressalva. As pessoas, toda vez que se referem à Gênese, apenas falam a Gênese. Quando falam sobre o Evangelho, falam Evangelho segundo o Espiritismo. Por que desta omissão, se de fato o título desta obra é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo? Então aqui tem uma essência a ser percebida de forma muito grande e que passa despercebido da maioria. Kardec, na Gênese, tenta e explica com muita profundidade como se realizavam os milagres, as predições. Então, especificamente no tema que nós estamos tratando hoje, que são as curas, ele começa dizendo a respeito dos fluidos, lá nos itens 31 e 34, ele fala também sobre as curas. Então, cabe a nós refletir o seguinte: isso que está aqui e que vamos tratar agora, com certeza foi fruto de muita análise, de muita experiência, de muita experimentação por parte do nosso querido codificador. Ele sempre usou de seriedade e rígidos critérios para fazer seu trabalho, seus estudos e constituir a nossa obra. Então, vamos tomar esse material a partir de aqui com a profundidade e a seriedade que pretendeu e tinha como real intenção Allan Kardec. Ele diz: o fluido universal é o elemento primitivo do corpo, do corpo carnal e do perispírito, do qual são transformações. Pela identidade de sua natureza, este fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Olha que interessante. Então, de imediato, nós sabemos o seguinte: nós, espíritos, temos recursos que não temos mobilizado de forma corretamente. Por isso, Jesus continuamente dizia: a tua fé te curou, ou seja, você mobilizou dentro de você transformações íntimas, profundas, complexas, que levaram a possibilitar que certas situações se materializassem, às vezes, de imediato. E Kardec diz: o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado. E aqui cabe uma coisa muito, muito interessante, porque a gente vê com muita frequência nas nossas instituições as pessoas delegarem quase que por completo todas as ações, principalmente essas na área da cura, aos espíritos. E aí, recorrendo ao mesmo livro Gênesis, Kardec ele é muito enfático numa sucessão de vezes, que ele também reporta no livro dos Médiuns, e ele diz, olha, por exemplo, pegando na Gênesis, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, no item 13, uma parte. A doutrina espírita não foi ditada completa, nem imposta à crença certa. Em seguida, ele diz, no item 14, é rigorosamente exato dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto de imaginação. Mais adiante, nos itens ainda 39 e 40, ele diz, o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções que se relacionam à filosofia e à psicologia. Logo adiante ele diz, os espíritos não ensinam apenas o que é necessário para guiar o homem no caminho da verdade,
mas ele se abstém de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais, e a ele cabe aproveitá-los e pô-los a funcionar. Isso está no item 50. Mais adiante ele diz: convém notar que em nenhuma parte o ensino foi ministrado de uma maneira completa. É por essa maneira que ainda prossegue, pois nem tudo foi revelado. Adiante, no capítulo 13, quando fala dos milagres, no sentido teológico, no item 8, diz assim: todavia o Espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são de sua competência. Não se dá a posição de regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos reservados ao futuro. Então vocês podem observar que o nosso querido Allan Kardec, o grande codificador, na sua modéstia e em muitas outras situações, nos alerta de que ali estava a base, os princípios básicos, para a partir dali nós continuarmos a elaboração, a construção do Espiritismo. E ele, em Obras Póstumas, lá está muito claro, no projeto 1868, que ele sempre teve a intenção de que nós continuássemos as pesquisas, os estudos. Lamentavelmente, hoje, frequentemente escutamos grandes espíritas, companheiros, fazendo palestras, convenções, seminários, congressos, onde nada de novo se apresenta e tudo é dito assim: isso não está em Kardec, isso não é Kardec. Talvez precisemos retornar a Kardec com uma leitura mais clara, com uma leitura mais lúcida, se é que temos o propósito de fazer realmente do Espiritismo, dar a ele o lugar que ele tem na humanidade. Bom, vamos ver o seguinte, sobre as curas, retornando. Depois de dizer, não é? Sobre isso, ele diz: o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Aqui, nós temos um exemplo muito claro. Kardec explica, por exemplo, como Jesus era capaz de proporcionar uma imediata substituição celular, fazendo com que alguém com 38 anos de idade, paraplégico desde o seu nascimento, ou seja, pode-se imaginar que aquele indivíduo tinha seus membros inferiores todos atrofiados, nervos, ossos, tecidos, músculos, todas as situações, a perna toda atrofiada. Como que Jesus, de uma forma instantânea, ele reproduz ou regenera todos aqueles elementos, exatamente provocando a substituição de moléculas doentes por moléculas sadias. E por que ele faz isso? E Kardec está dizendo aqui, porque nós não entendemos, porque quando olhamos para uma perna defeituosa, olhamos aquilo simplesmente como uma questão física, material.
não compreendemos que o fluido universal é o elemento primitivo do corpo e do perispírito, ou seja, aquilo que a gente vê como uma perna atrofiada é um aglomerado de células que estão ali, que formam um conjunto, mas por fato de serem células, elas não estão estáticas e podem ser movidas, transformadas, substituídas. Essa visão muda tudo. Quando entendemos que o fluido universal, o fluido cósmico universal, é o elemento primitivo. Então ele diz: a potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Jesus conseguia aquilo porque tinha uma pureza perfeita. E aí ele conseguia um processo imediato. Ela depende ainda da energia da vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem ou espírito. Kardec está fazendo uma afirmação clara de que um indivíduo encarnado que tenha a energia, que tenha a vontade, que tenha a técnica, que ele pode promover uma cura. E aqui a gente precisa fazer um parênteses, lembrando que quando Kardec entrou em contato com os fenômenos espíritas, lá, todas aquelas manifestações, ele já era um estudioso do magnetismo, há mais de 35 anos. Camille Flammarion, no dia lá do funeral de Kardec, ainda faz menção a isso, dizendo que o codificador estava em vias de preparar um estudo, um livro sobre magnetismo, que ele, em toda a obra, ele fala sobre isso. Qualquer um que se der ao trabalho de ler, por exemplo, no Livro dos Espíritos, nos comentários da questão 555, Kardec diz que o espiritismo e o magnetismo são duas ciências que, na verdade, formam uma única ciência. Bom, já que fizemos esse parênteses, é bom então lembrar que Kardec foi um grande estudioso do magnetismo animal. E aí nós temos, o grande Mesmer, o iniciador, o descobridor do magnetismo animal, e todos os seus seguidores, Aqui nós temos o Marquês de Puysegui, temos o Barão de Poté, temos o Coronel de Rochat e muitos outros que trabalharam com magnetismo. E aqui o magnetismo, também associado a ele, nesse processo, falava do sonambulismo, que hoje nós falamos muitas vezes em desdobramento, aquilo que Kardec dedicou um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos, quando trata da emancipação da alma. Então, é bom a gente compreender esses conceitos, porque senão complica um pouco nosso entendimento. Kardec diz assim: os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados segundo as circunstâncias. Esta ação é algumas vezes lenta e reclama um tratamento seguido, como no magnetismo comum. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam sobre certos doentes curas instantâneas por uma só imposição de mãos ou mesmo por um ato de vontade. Entre os dois polos extremos de tal faculdade há infinitas variações. Ou seja,
Cada grupo, cada ser humano tem capacidades distintas. Obviamente que a vontade, o esforço, a continuidade, o treinamento, com certeza ajudam profundamente. Hoje em dia, é bom ressalvar que toda vez que quando falamos da vontade, pensamos muito numa emissão meramente mental. A ciência hoje, através da física quântica, tem demonstrado o seguinte: o coração pensa e emite com uma potência 5.000 vezes maior do que o cérebro. Então, essa vontade não é meramente uma coisa cerebral, é para ser sentida. O ato de curar é olhar o ser humano, aquele que está em necessidade na nossa frente, como um nosso igual, como se fôssemos nós. É uma questão de empatia, de olharmos para aquele ser humano e amar ao próximo como a si mesmo. Eu gostaria de ter saúde, eu quero ter saúde, eu quero estar curado. Então, com a mesma vontade, eu quero que aquela pessoa que ali está na minha frente também assim esteja. Então, isso é uma coisa muito mais profunda que precisa ser sentida. Todo o processo da cura passa por sentimentos nobres. Kardec, olha a questão do magnetismo aqui, que ele não deixa jamais de lado. Todas as curas deste gênero são variedades do magnetismo e não diferem senão pela potência e a rapidez da razão. O princípio é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito é subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. E ele diz: a ação magnética pode produzir-se por diversas maneiras, sendo a primeira o do próprio magnetizador. É aquilo que ele chamaria de magnetismo humano, cuja ação é subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Bom, daqui a importância do trabalhador que se propõe a atuar nesse campo, o médium, da sua limpeza pessoal, da sua limpeza emocional, da sua vigilância no que diz respeito às suas questões morais, a sua alimentação, seus hábitos, sua conversação, o hábito da prece, da meditação. Ou seja, não é uma coisa que se dá a partir de qualquer um. Se tudo depende da qualidade do fluido, tudo aquilo que nos eleve os padrões vibratórios, a sintonia, colabora no trabalho. Tudo aquilo que rebaixa vícios, bebida, comidas pesadas, conversas desagradáveis, leitura imprópria, filmes, todas as coisas as quais hoje a mídia nos bombardeia o tempo todo, praticamente só com lixo midiático. Então precisaríamos ter muito cuidado. Quem quer trabalhar com isso precisa ter uma vigilância especial. Também Kardec fala do fluido específico dos espíritos, porque eles também fazem tratamentos diretamente, a partir deles, por decisão deles, sem intermediário sobre o encarnado. Seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Obviamente, aqui nós estamos falando das influências positivas. Nas obras de Allan Kardec e muitas outras, nós vemos o inverso, espíritos ainda tendentes ao mal, na busca de vingança, inoculando substâncias,
colocando aparelhos que hoje chamamos de chips, nanochips, no perispírito e diretamente em certas áreas do cérebro, do corpo, na espinha, para, a partir dali, provocar doenças, em especial certas doenças psicossomáticas, onde ali se instala um aparelho que emite mensagens subliminares, sugerindo doença, tristeza, depressão, suicídio. Então, os espíritos têm os recursos para atuar tanto no corpo espiritual, né, no perispírito, como no corpo físico diretamente. E seria o magnetismo espiritual, também cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito, em sendo um espírito bom, nobre, superior, será um banho de alegria, um banho de energia, um banho de saúde, ao passo que espíritos ainda tendentes ao mal podem produzir o inverso e produzem, principalmente em função da nossa invigilância, das nossas imperfeições. Pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Veja bem, Kardec não chama de médium aí no caso, ele chama de magnetizador, e ao qual este serve de condutor. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou se assim quisermos, como ele diz, humano e espiritual. Olha que interessante. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. Então, o auxílio dos espíritos em tais circunstâncias é por vezes espontâneo, porém, com mais frequência provocado pelo apelo do magnetizador. Daqui, aqui, fica clara a importância da busca da sintonia, do médio estar continuamente ligado em pensamentos nobres, para poder receber a assistência adequada para a tarefa, se é esta a tarefa que ele se propõe realizar. Não é possível que 5 minutos antes do indivíduo adentrar aqui, ele esteja ali embaixo contando piada, num bar, ou fazendo uma outra coisa que não seja elevada, ou seja, de propiciar essa companhia espiritual que tanto carecemos. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito claro. Ele não diz que o bom médium é aquele que dá passividade com facilidade continuamente. Ele diz que o bom médium é aquele que está continuamente conectado com os bons espíritos. A faculdade de curar pela influência fluídica, segundo Kardec,